Fala pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor para com todos, amém? Estamos nós mais uma vez aqui nessa célula para Cristo, nesse encontro com Deus, hoje com dois ilustres convidados, a Lu e o Dani e a Lu, é um prazer ter vocês aqui, a Bru, a Vicky, nossa, a Clarinha e a Thaís. Gente, tem hora que dá uns brancos no nome, tô na casa da pessoa e deu um branco no nome da pessoa, a idade vai chegando, mês que vem 44 anos, não é pouco, né? 44 aninhos de idade, na verdade 2 de recomeço, não, 43 eu tenho agora, amor, assim 79, 44, gato. Eu sei que você quer ajudar, mas não é, 44, gente. Pela graça e ajuda de Deus, sou grato a Deus por essa idade, sou grato a Deus por estar fazendo 44 de idade e 2 anos de recomeço, que Deus me deu uma segunda chance de estar aqui, lógico, graças à oração de todo mundo que está aqui, de toda uma igreja, de toda a família, amigos, que intercederam ao meu favor. Sempre que a gente começa com uma oração de agradecimento a Deus pela semana, pedindo para que Deus nos guie neste momento, nessa célula, no estudo que Ele trouxe para a gente hoje. E hoje a gente vai fazer a leitura no Salmos 24, os versículos 3 ao 5, daqui a pouquinho. E a parte de palavra hoje é uma pergunta para nós. Quem vai ser recebido no céu? É uma incógnita que a gente tem e ao mesmo tempo um ensinamento que Deus vai nos trazer para nos direcionar. Amém? Sempre que eu estou aqui, a gente oferece para alguém fazer a leitura, hoje a fazer a palavra para nós, fazer a oração inicial para a gente. Hoje nós temos 2 convidados aqui, para poder um deles fazer a oração para nós inicial. Quem Deus tocar no coração, faz a oração que Deus colocar, vai ser muito bem-vindo, amém? Pode vir aqui, vem aqui, fica mais fácil, para o pessoal ouvir, que senão muitas vezes o som sai. Quem vai fazer a oração para a gente é o Dani. Dani, seja bem-vindo. Fica à vontade, meu brother. Sentado? Ô, louca, tomando lugar. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Então, vamos estar orando para a gente estar iniciando, como o Evandro falou, né? É um prazer nós estarmos aqui e podemos compartilhar e participar dessa célula, tá bom? Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, reunidos como corpo do Senhor, ó Pai, como família. Deus, esteja falando a cada um de nós, cada pessoa que está vendo essa live, que vai estar participando. Deus, toque nesses corações, ó Pai. Fale ao coração de cada um o que o Senhor deseja, ó Pai. Nós somos humanos, somos limitados, temos tantos problemas, falhas, pecados, ó Pai, mas o Senhor conhece todas as coisas e sabe de tudo que precisamos. Sabe onde estamos e onde queremos chegar, e sabe como vamos chegar, que é através do Senhor, ó Pai. Obrigado por tudo, pela vida do Evandro, da Bruna, da Thaís, ó Pai, que fazem essa célula, ó Pai, semanalmente, e fale conosco mais uma vez, eu te peço, e cuide do coração de cada um, ó Pai, é o que eu oro e agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe, Dani. E hoje a gente tem um louvor, né? Daqui a pouquinho a gente vai tirar as promessas para fazer a leitura. E hoje a Clarinha vai trazer um louvor. Tem a Lu aqui que canta pra caramba. O Dani, o pessoal, todo mundo vai ajudar. Ó, o nome do louvor é Puro e Simples. Amém? Eu vou virar aqui. Vou virar o celular daqui a pouquinho para a Clarinha. Eu vou ver se eu acho a letra aí. Vocês acharam a letra já? Eu já tenho, né? Puro e simples. Glória a Deus. Gente, quem estiver entrando ao vivo aí, vai falando um oizinho aqui pra gente, porque muitas vezes eu não reconheço as fotos, aí eu vou cumprimentando vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Não tem importância, continua, tá? Não tem importância. Para Deus as coisas têm que ser feitas de coração, tá? Acharam, gente? Acharam o louvor puro e simples? Tem alguém desligado aqui.
Eu bem desligada. Bem desligada com ela. Todos nós, eu também não Cantora, estava né? procurando, Ô, né? cantora, tá desligada, cantora. Você tem que achar um louvor. É que nós fomos ler o negócio. O que ele me mostrou, eu fiquei Foi ver a promessa, né? É que a gente tirou as promessas, aí fomos. Estou enxergando. Olha, é pequenininho o seu. É, quer trocar? Não é grande. Quer trocar? E Deus tem para Puro e simples. Eu não conheço. Bem? Ó, vou virar aqui pra Clarinha, que ela vai tocar pra gente e a gente vai tentar acompanhar cantando. Clarinha, fique à vontade, sem medo e sirva a Deus. Amém. O desejo que fiz pra ti. Esse aqui é o meu amor. Esse aqui é meu Esse aqui é você. E esse aqui é você. Esse aqui é Você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me dê medo, eu socorrer pra você. Eu socorrer pra você. Eu socorrer pra você. Eu socorrer pra você. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. Você me achar. Quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, você vai me encontrar. Se eu já no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Glória a Deus, parabéns, Clarinha. Parabéns, Deus que abençoe. Confesso que eu não conheci esse louvor, mas é muito bonitinho ele. Show de bola. Ó, tá aqui com a gente ao vivo a minha sogra, a minha mãe, Dona Ema, a Lisângela. Deus que abençoe, Lisângela. Seja muito bem-vinda aqui, você e sua família. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Sempre que a gente tá aqui, a gente começa com a leitura das promessas também. Vamos começar pelas meninas? Vai lá, Clarinha, qual que você tirou? Com a sabedoria se edifica a casa, com o entendimento ela se estabelece. Amém. O seu conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Provérbios 24, 3, 4. Amém. Amém. Rick? Se Deus diz que eu posso, então eu posso. Amém. Dani? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6:10. Amém. Lu? Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Amém. Amor? E como os homens está ordenado morrerem uma vez,
E Deus limpará os teus olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Essa parte de palavra é maravilhosa. E o meu está escrito em Provérbios 10:19, que está escrito assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Amém? Amém. Que maravilhoso, né, irmãos? A palavra de Deus, e hoje o texto que Deus trouxe para a gente está falando muito sobre isso. Vamos fazer a leitura do Salmos 24, dos versículos 3 e 5, irmãos. A palavra de Deus está escrita dessa maneira: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Amém? Irmãos, 3 versículos pequenininhos de uma parte de palavras gigantesca. Deus é soberano, Ele é o Senhor absoluto sobre todos e sobre tudo o que existe na terra. Todos nós somos filhos de Deus, mas será que todos nós subiremos ao céu? Ou seremos recebidos por Deus? Esse salmo de Davi retrata o perfil de homem que viveu dignamente, venceu e, portanto, agora ele tem o direito de chegar ao reino da glória, permanecer no santo lugar, em comunhão e desfrutar com os salvos a benção da salvação. Se a gente ir, irmãos, lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, está escrito assim: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E para uma pergunta feita no início dessa leitura, em seguida se vêm as respostas, irmãos. A pergunta é: quem subirá aos céus? Quem morará ou ficará no lugar dos santos, no santo dos santos? E aí vem 4 partes de palavra resumida, dizendo quem consegue chegar lá em cima. Quem de nós aqui vamos conseguir galgar a salvação, galgar o direito de estarmos lá na presença de Deus? Que está escrito assim: o que é limpo de mão, puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade e não faz juramento com intenção de enganar. Irmãos, o que é ser limpo de mão? O que é limpo de mão? Limpo de mão significa praticar boas obras de justiça que agradem a Deus, e Deus não aceita os impuros na sua presença. Lá em Isaías, irmãos, 1,16 está escrito da seguinte forma: levantem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos teus atos, parem de fazer o mal. Irmãos, isso é para mim, para todos nós, que nós temos que levantar, se purificar, tirar da presença nossa, da presença de Deus, os nossos atos de maldade e parar de fazer o mal. Irmãos, engano nosso achar que nós não estamos na presença de Deus 24 horas do nosso dia. Deus enxerga tudo, vê tudo, conhece tudo, então nós estamos todo o tempo todo na presença de Deus. E conforme na célula passada também, Deus deu para falar que nós temos que tirar a maldade que está dentro de nós, em nós, não só como estamos na frente das pessoas, não só quando alguém está nos vendo, ou quando a nossa esposa ou o nosso esposo está nos vendo, mas naquele lugar íntimo, onde é só você e Deus. É quando você está em uma sala sozinho e está só você e Deus. Ele conhece os teus pensamentos, o teu coração, o que você faz, como você pensa, o que você pensa, e nessa hora você tem que se purificar, porque os nossos pensamentos são maldosos, a nossa carne é maldosa, ela é pecaminosa, ela é tendenciosa a nos levar ao que é errado. E lá em João
1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é por isso que a palavra de Deus fala que para nós estarmos limpos de mão, nós temos que constantemente confessar os nossos pecados, pedir perdão por ele, alcançar a purificação de toda a injustiça. Mas irmãos, pedirmos perdão e continuarmos nos mesmos erros, nos mesmos pecados, de nada adianta. E muitas vezes a gente faz isso. A gente pede perdão, a gente erra. Quantas vezes eu vou falar por mim, irmãos, em um momento de uma adversidade da vida, do dia a dia, você vem um pensamento errado, muitas vezes até uma palavra errada, você pede perdão, mas aí daqui a pouquinho você faz tudo de novo. O que adiantou pedir perdão? É por isso que a gente tem que se purificar. Irmãos, e quando a gente vai no apóstolo, que eu costumo falar, que é um dos apóstolos que eu mais gosto, que é o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu em Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 8 e 10, está escrito assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira, sem amor, animosidade. Aí eu fui até pesquisar o que era animosidade. Animosidade, irmãos, está escrito má vontade constante, aversão, rancor, ressentimento. E aí, continuando na leitura, está escrito da mesma forma que as mulheres que as mulheres em trajes decentes não se enfeitem com, irmãos, vamos voltar. Da mesma forma que as mulheres em trajes decentes se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulher que professa ser piedosa. Aqui na hora que eu li, irmãos, com tranças, até eu falei, nossa, qual a maldade de uma trança no cabelo? Mas aqui, irmãos, é quando é exagerado. No contexto da leitura, Deus falou assim, não há maldade no contexto de uma trança, mas no exagero. Porque tem pessoas que fazem para se aparecer. Tem pessoas que se enfeitam demasiadamente. Não há pecado em você se enfeitar, a palavra de Deus está falando, desde que seja com modéstia. E o homem, a gente tem que tomar cuidado, porque nós homens, começando por mim, a gente é tendencioso a se irar muito fácil. Eu posso falar por mim, irmãos. Tem hora que eu começo a clamar a Deus, minha esposa vê isso em mim. Aí parece que a irritação está ali, ó, com a gente. Qualquer coisinha, nós já desce a lenha. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. E aí o segundo parte, irmãos, que fala o puro de coração. Mas, irmãos, na Bíblia, quando fala em coração, não é esse órgão que bombeia o sangue e que mantém o nosso corpo vivo. Aqui, quando fala em coração, é sinônimo de cérebro, de alma, aonde residem os entendimentos, os sentimentos e com as suas emoções boas ou ruins. Quando a Bíblia refere a coração, refere a nossa mente, a nossa alma, que é onde nós guardamos tudo que tem de bom e de ruim. Devemos buscar em Deus e na sua palavra a constante renovação do nosso coração, a constante renovação dos nossos pensamentos, a constante renovação da purificação da nossa alma. Porque, irmãos, é lícito que as aves sobrevoem os céus, mas não que elas façam ninho. Pensamentos, muitas vezes, nós não conseguimos controlar, mas nós conseguimos sim decidir. Quando os pensamentos maus vêm na nossa cabeça, nós clamarmos a Deus, naquele exato momento, e pedir para Deus, Deus, tire de mim esses pensamentos que estão me levando a lugares enganosos. Isso está em nós. O que tem ocupado o teu coração, o teu pensamento e a tua mente? É uma pergunta que Deus fez para mim lá na hora que eu estava lendo e escrevendo esse estudo. O que tem ocupado o teu coração, os teus pensamentos e a tua mente? Irmãos, e eu vou falar por mim,
Na grande maioria das vezes, os meus pensamentos, o meu coração, a minha mente está no meu trabalho, na correria, meta, obrigação, conta, pagar, fazer, conquistar, ter. Irmãos, tudo isso, no dia que você fechar os olhos, fica aqui. É por isso que o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma, ela tem que estar focada nas coisas de Deus. Não é que você vai abandonar o teu trabalho, abandonar todas as coisas, jogar tudo por alto, vou servir a Deus. Se Deus te mandar fazer isso, faz, que Ele vai te dar o sustento. Mas não é isso. É você ter tudo isso, mas não colocar isso sobre Deus. Rodrigo Coelho, seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você aqui. Adail, seja bem-vindo, meu irmão. Rodrigão também está com a gente lá dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Digão. Saudade de você, meu brother. Irmãos, e aí quando a gente vai lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito dessa forma: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe os teus pensamentos. Nós temos que ocupar os nossos pensamentos com as coisas de Deus. Deus trouxe agora uma parte de palavra que está escrito lá em Mateus 6,33, se não me falha a memória, que está escrito da seguinte forma, talvez não está com essas palavras, mas está escrito lá: em primeiro lugar, procurai o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se é isso que o texto fala, se é isso que aqui a palavra está dizendo, por que você está se preocupando primeiro com as coisas deste mundo? Por que em primeiro lugar está sendo os teus objetivos carnais? Não é problema e nem tem problema nenhum em você ter sonhos e objetivos, mas é problema quando esses sonhos e esses objetivos sobressaem a palavra de Deus, sobressaem a vontade de Deus. Para termos um coração puro, precisamos conviver com pessoas de coração puro. Fazendo uma analogia, irmãos, a um ditado antigo que todos nós conhecemos de cor e salteado, ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais, e muitas vezes a gente fala até para os nossos filhos: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Como você pode e como você quer ter um coração, uma mente pura na presença de Deus, se a gente continua frequentando lugares e situações que Deus não está? Se na roda das tuas conversas muitas vezes está vindo assuntos que Deus não compartilha, se na roda dos teus pensamentos está vindo ações e pensamentos dos quais Jesus Cristo, enquanto teve entre nós, não pensou. Nós temos que lutar o tempo todo, constantemente, para poder mudar, irmãos. A palavra de Deus também lá em Timóteo 2:22 nos ensina da seguinte forma: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Irmãos, eu vou tentar explicar como foi hoje. Eu li a palavra de Deus, vinha a outra parte de palavra completando a palavra de Deus, irmãos. Para quem me conhece, para quem já assistiu Célula, sabe que eu sou péssimo para endereço da Bíblia. Mas Deus não é, irmãos. E hoje Deus mais uma vez provou para mim, irmãos, que tudo que eu preciso, todas as minhas angústias e necessidades, se eu quero tirá-las da minha vida, aqui eu encontro o direcionamento para tirar. Mas não é só aqui. Não é só eu ler, não é só eu conhecer, eu ler a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes, conhecer onde está tudo escrito, se eu não praticar o que está escrito, se eu não lutar comigo mesmo, contra a minha vontade, a minha carne, os meus desejos, irmãos, porque o pecado, ele bate na minha porta, na sua porta, não é com um desejo que a Bruna tem, com um desejo que a Thaís tem, é com um desejo que eu tenho, que você tem. O adversário não vai pôr nada na nossa frente, não vai colocar obstáculo nenhum, se não é desejo já da nossa carne.
Porque os nossos pecados, eles saem de dentro de nós. O adversário, ele só tem o trabalho, ele não tem nada melhor para fazer do que ficar ao nosso derredor, vendo nossos pensamentos, as nossas palavras, aonde os nossos olhos estão, e ali ele coloca o pecado na nossa vida. Ali ele coloca a oportunidade do pecado. Porque o pecado não acontece no estralar de dedo. O pecado, ele não é instantâneo, pode até ser, mas não, ele é uma sementinha lançada pelo adversário, nas brechas que eu e você abre na nossa vida, e ele planta a sementinha, e essa semente vai enraizando, e se torna muitas vezes aquele pecadinho de estimação, que muitas vezes eu e você carrega, e que Deus não quer mais ele na sua vida. E aí o terceiro ponto, irmãos, não entregue a sua alma à falsidade. Não entregar a alma à falsidade, irmão, significa que devemos adotar um estilo de vida baseado exclusivamente na palavra de Deus. A Bíblia, que é a única verdade, a única que participa de qualquer situação que a sua vida possa estar te levando. A palavra, ela nos guia em todos os momentos da nossa vida. E além de nós praticarmos a palavra, tem situações que a Bíblia nos fala que nós devemos nos desviar como foco de vida. A primeira delas, irmãos, é a idolatria, e a segunda, o paganismo. E idolatria, irmãos, engano quem acha que é só santo. Idolatria serve de todas as formas, uma mãe para uma filha, um pai para uma filha, um esposo para uma esposa para um esposo, para um pai, para uma mãe. Idolatria é pecado na presença de Deus, independente de onde ela venha. Idolatrar o pastor, o padre, o bispo, o ancião, é pecado. Idolatrar o cantor, gospel, eu gosto, é pecado. A idolatria deve ser somente para Deus e a Deus. Tem gente que acha que pecado de idolatria é você adorar santo A, B, C, D, Maria, José, não importa. Pecado de idolatria, esses também entram. Porque eles são santos, heróis do passado, mas não podem fazer mais nada por nós, segundo a Bíblia. Eu amo Maria, eu amo todos os santos que tiveram no passado. Mas os meus pedidos é por Jesus Cristo, para Ele intermediar com meu Deus. Foi assim que Ele ensinou. É assim que está na Bíblia. E paganismo, irmãos. Quantas vezes a gente usa ditados e formas pagãs? O mundo fala, eu também vou falar. Se a pessoa se jogar no buraco, você também se joga? Tem citações do mundo, eu não vou trazer elas aqui, que são pagãs, irmãs, a gente tem que tomar cuidado. Pedir sabedoria para Deus, para o que a gente usa até no nosso dia a dia. Quem não alimenta a sua alma com a presença de Deus e a sua verdade que está na Bíblia, entrega-se à falsidade e à ilusão deste mundo. Irmãos, porque se a gente não alimentar a nossa alma, a nossa carne, com a palavra de Deus, indo num culto, indo numa missa, não importa qual a sua religião, mas alimenta a sua alma com as coisas de Deus, pede a guia do Espírito Santo, porque, irmãos, engano nosso, aquele que acha que não precisa de uma religião para seguir, é a mesma coisa de achar que você não precisa de comprar um alimento no mercado para comer, ou plantar para poder colher e comer. Você tem que ir, você tem que ouvir a palavra. Eu sozinho sou autodidático, sim, mas muitas vezes a guia do Espírito Santo, através de alguém, faz a transformação e a mudança na sua vida. Sabe por quê, irmãos? O que é mais interessante, aconteceu comigo várias vezes, e eu tenho certeza que com muitos aqui, você está passando uma situação difícil, complicada, você entra dentro da igreja, vai numa célula, e Deus manda a palavra na boca de uma pessoa, que não sabe o que você está passando, mas Ele fala com as tuas necessidades, com os teus medos, com os teus anseios, e renova, revigora a tua fé em Cristo. Nós precisamos disso. É a mesma coisa de você comer em um restaurante.
sentir um alimento diferente, um paladar diferente, um tempero diferente, ou na casa de alguém que te convida. O arroz e o feijão não é a mesma coisa. Muitas vezes, aquele tempero a mais, aquele salzinho a mais, aquela palavra a mais que o Espírito Santo dá para a pessoa faz a diferença naquele dia na sua vida. Irmãos, em Jeremias 17, 5, 8 está escrito da seguinte forma: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morarás em lugar seco e deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verde. O ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. O que isso quer dizer, irmãos? Que aquele que confia na sua vontade, na sua força, no seu entendimento, no seu estudo, no que você sabe, no que você conhece, na sua conta bancária, você é tolo. Você corre um grande risco de perder tudo. Mas aquele que confia no Senhor, que vive como uma árvore plantada junto às águas, que as suas raízes se estendem às águas do ribeiro, que é a palavra de Deus, que não importa o ano de seca, não importa o ano de tribulação, de governo, não importa a guerra, não importa nada, não importa o que está acontecendo à sua volta, você está firmado na palavra de Deus, na palavra do nosso Senhor, e você vai ser árvore de folhas verdes, e você vai dar fruto o tempo todo. Por que, irmãos? Porque da sua boca vai sair palavras de vitória, independente da prova que você está passando. Da sua boca vai sair palavra de bênçãos, independente da situação que você está. Da sua boca vai sair louvor e glória, independente da prova da saúde financeira, ou material, ou espiritual que você esteja vivendo. Por quê? Você tem a sua confiança no Senhor, e não na economia, não no governo, não no que falam, não no que estão dizendo. A sua confiança está no Senhor, que mesmo que eles tirem a sua vida, você herda a salvação. É essa confiança que nós temos que ter. Deus nos fez seres inteligentes, para saber e decidir entre o falso e o verdadeiro, entre confiar no Criador ou na criatura. É uma decisão minha e sua. É eu e você que decide isso. Deus nos dá o entendimento, a sabedoria, mas eu e você que decide. Entre o falso e o verdadeiro. Entre o Deus que fala que Ele é o único caminho que leva à salvação, e o mundo que fala que muitos caminhos levam à salvação. Não, irmãos. Independente da religião que você está, o caminho que te leva à salvação é Jesus Cristo. Porque você pode estar na religião A, B, C ou D. Se você não tiver Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não alcança a salvação. Se você não praticar os ensinamentos da palavra de Deus, você não alcança a salvação. Se você não mudar o seu estilo de vida, seu estilo de ser, você não alcança a salvação. Senão a palavra de Deus não falaria para a gente que a gente tem que mudar. Falaria para a gente, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, e a graça te salva. Realmente a graça te salva. A graça ela bate na tua porta todos os dias, te falando para você não fazer, e você decide se você quer fazer ou não quer fazer. Os pensamentos bons e maus vêm na sua mente todos os dias, e você decide se você quer seguir ou se você não quer seguir. Irmãos, e o quarto e último dizer aqui da palavra: não faz juramento com intenção
de enganar. Irmãos, e nessa hora eu lembrei de muitos juramentos que eu fiz com intenção de enganar. Não na maldade, muitas vezes. Mas eu lembrei de uma vez minha filha perguntando, quando ela ia tirar sangue, que ela vai ter que tirar, ela já está preocupada. E ela perguntou o seguinte: dói para tirar sangue? E muitas vezes, para a gente não trazer preocupação, a gente fala o que para eles? Não, não dói. É um juramento enganoso que você está fazendo. Porque vai doer. Dói o processo de servir a Deus? Não, não dói, é mentira, dói sim. Servir a Deus não é fácil, irmãos. A palavra de Deus fala que o caminho dele é estreito, não é largo. O que é largo te leva à salvação. O que é estreito te leva à salvação. O que é largo te leva à condenação. O que é estreito te leva à salvação. Falha do contexto. Irmãos, decisões que eu e você temos que tomar todos os dias, todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Jurar dolosamente é uma péssima conduta que leva as pessoas a viverem fazendo falsas promessas e falando leviandades sem medir as consequências. A consequência, irmãos, de um falso juramento, de uma falsa promessa, além de você trazer problemas para o teu irmão, para as pessoas que te cercam, muitas vezes para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe, ele te leva à condenação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. E se a gente ir no livro de próprios Salmos, o salmista Davi, lá no capítulo 15, do verso 1 e 4, está escrito da seguinte forma, irmãos: o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, aquele que não difama com a língua, não faz o mal ao seu próximo, não lança injúrias contra o seu vizinho, aquele que os seus olhos têm por desprezível, que não merece reprovação, mas honra e os que temem ao Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo a próprio. Irmãos, não é pecado você jurar e nem prometer. É pecado você jurar e não cumprir. É pecado você prometer e não cumprir. É por isso que fala que é melhor que você não jure. Porque se você jurar e não cumprir, você está em pecado na presença de Deus. Mas Senhor, eu vou levar prejuízo. A palavra de Deus fala, mesmo que você leve prejuízo. Se você prometeu, se você jurou, faça. E Deus vai te abençoar. Oi, Edinha, seja bem-vinda, Ieda, graça e paz. Parabéns, tá? Feliz aniversário, Edinha. Que Deus te abençoe grandiosamente e que essa data se repita por muitos e muitos anos, minha amiga. Irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que para receber a benção que justifica para a salvação de Deus, é necessário uma conduta irrepreensível na presença de Deus. É fácil, irmãos? Não. É por isso que o caminho é estreito. É por isso que eu e você temos que todo dia, conforme nós falamos um pouquinho lá em cima, estar em constante oração, pedindo para Deus sabedoria, inteligência, para que nós possamos nos desviar do mal, que o tempo todo bate à nossa porta, que o tempo todo está à nossa volta, que o tempo todo, irmãos, está procurando uma brechinha, menor que seja, para ele plantar a semente do desejo do pecado. Irmãos, o adversário não baixa a guarda, mas nós cristãos, infelizmente, baixamos a nossa guarda. Nós cristãos, infelizmente, muitas vezes perecemos por falta do conhecimento da palavra de Deus. E Deus hoje, através dessa palavra, irmãos, quer que eu e você
nos coloquemos de novo no centro da vontade do querer de Deus. Mas Deus, eu já estou no centro da tua vontade, mas eu tenho certeza que mesmo eu, que me sinto no centro da vontade de Deus, tenho muito que mudar na minha vida. Tenho muito que me aperfeiçoar. Tenho muito que me colocar debaixo e de joelho na presença de Deus, implorando perdão constantemente pelos meus inúmeros pecados e falhas. E cada um de nós temos que enxergar onde nós ainda temos que mudar e melhorar. E se você hoje não consegue enxergar onde você tem que mudar, pede para Deus te ajudar. Porque, irmãos, o único que foi santo e puro nessa terra foi Jesus Cristo. E mesmo Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, irmãos, Ele foi obediente ao Pai até o fim, para nos deixar um exemplo de como devemos fazer para sermos recebidos por Deus nos céus. Mas com uma ênfase, irmãos, Jesus hoje ainda é o meu e o seu advogado. Hoje ainda Jesus intercede ao Pai por nós. Hoje ainda dá tempo de você pedir perdão, voltar atrás, achar e enxergar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Hoje ainda é o dia. Amanhã pode ser que seja tarde demais. Porque se você fechar o seu olho hoje, a hora que você abrir o seu olho lá no céu, Deus não é mais o seu juiz, seu advogado. Ele é o seu juiz. E aí as suas obras, as suas decisões, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de pedir perdão, é o que vai definir se você entra ou não entra nos céus. E a palavra de Deus quer que eu e você entre no céu. A palavra de Deus não quer deixar ninguém fora do céu. Só não vai entrar no céu quem não quer entrar no céu, irmãos. Só não vai entrar no céu quem está com os ouvidos fechados para a verdade, que é a palavra de Deus. E infelizmente tem muitos que estão com os ouvidos abertos para o mundo e fechados para a verdade. Mas infelizmente, se essa pessoa não reconhecer que Jesus é o único caminho, o suficiente, o único Salvador da sua vida, um dia vai ser tarde para você. E com as coisas de Deus nós não brincamos. A palavra de Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Nós temos que tomar uma decisão e sair de cima do muro. Uma hora eu estou na graça, uma hora eu estou no mundo. Você está indeciso, você está em cima do muro, e Deus quer que você saia de cima do muro. Tome um partido. Porque conforme está escrito na palavra de Deus, eu não vou lembrar onde está escrito, mas está escrito assim: antes fosse frio, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. E o morno é quem está em cima do muro, irmãos. Amém? Amém. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. A Clarinha vai trazer mais um louvor para a gente. Vai, Clarinha? Não? Não vai não, tadinha. Ó, foi a mãe que te colocou na fogueira, tá? Mas então para sexta que vem você treina um louvor para o começo e um para o fim. Já treino bonito, que é, como chama aquele que eu gosto? Sexta que vem o Dani e a Lu vai estar aqui de novo. Vitória no Deserto. Eles também vão cantar. Não quer tocar? Bora? Bora! Não quer cantar? Toca. Ah, toca pra nós cantar, vai. Vai lá. Você fez tão bem. Então tá bom, vamos ficar em paz, irmãos. Sexta que vem ela vai fazer. Ela vai treinar mais e vai fazer. Amém, Clarinha? Tá concentrada, tá concentrada. Só fala amém, só. Fala amém. Amém. Ela confirmou, então sexta que vem você tem que trazer 2 louvores. Ó, não pode voltar atrás agora, hein? Confirmou, tá confirmado. Sem pressão, não é lógico. Irmãos, como é bom nós estarmos na presença de Deus. Queria aproveitar aqui para fazer um convite para vocês que estão ao vivo no Facebook para estar aqui com a gente no presencial. O espaço é grande, cabe bastante gente. Tomara que Deus toque no coração do Dani e da Lu, e eu vou forçar também um pouquinho para eles sempre estarem aqui com a gente. Não tem nada que fazer de sexta-feira à noite. Vem servir a Deus, faz depois. Marca mais tarde, ó, sempre 9 horas já acabou. Eu acho que as pessoas não vêm mais na cena porque é de sexta. E quando era dia de semana, o pessoal
Isso, acho que eu vou mudar para quinta, vamos mudar para quarta, vamos pensar alguma coisa assim. Ó, vamos fazer uma enquete, irmão. Vocês colocam aí o dia que vocês acham melhor, mas vocês colocam o dia que vocês vão vir também, porque não adianta vocês colocar o dia e depois não querer vir. Na verdade, para mim seria bom ou de quinta ou de sexta mesmo, porque normalmente quando eu viajo a trabalho eu fico fora, normalmente a terça, a quarta e volto na quinta. Você entendeu? Mas não é todas as semanas que eu viajo, aí a gente vai alterando, mas fica aí, se alguém sentir qualquer outra data. Vamos perguntar já, vamos pôr na fogueira. Vamos pôr na enquete, né? Segunda eu não posso, porque segunda logo começa o curso Casado para Sempre. Inclusive fica o convite aqui para quem não fez o curso ainda, mesmo que você não seja da Igreja do Nazareno, a gente abriu e está com inscrições abertas para um curso chamado Casados para Sempre. Tem como Irmãos, fazer com o marido online lá? é bênção. Não pode, tá? É bênção. Se você tiver interesse ou vontade de conhecer ou saber do curso, manda um oi para mim no Facebook, lá no canal da Célula tem meu WhatsApp, você manda um oi lá para mim também, a gente te dá mais informações. E vai ser uma bênção vocês estar com a gente lá, ó. A Lisângela já fez, ela falou que é uma bênção. Eu e a Bruna já fez 2 vezes, então a gente é suspeita, é uma bênção mesmo. Na próxima vez agora a gente vai estar como instrutor, que Deus nos guie nessa empleitada grande aí, amém? Amém. Irmãos, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer uma oração de agradecimento por esse momento precioso na presença dele, amém? Altíssimo Deus e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua presença, ó Pai, nesse momento de oração, onde em primeiro lugar aproveitamos a oportunidade para Te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e mais do que nos perdoar, Pai, faça com que as Suas palavras, a palavra que o Senhor nos manda, de várias maneiras, de vários canais, entre dentro do nosso coração, enraize nos nossos pensamentos, crie as raízes nas águas da Tua palavra, para que nós possamos nos desviar de tudo aquilo que nos tira da Tua presença. Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está aqui presente, que deixou os seus afazeres para estar aqui ouvindo a Tua palavra, recebendo os Teus conselhos, Senhor, tanto no presencial, tanto no ao vivo com a gente, ou que vai assistir posteriormente essa célula, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, tocar nas suas necessidades, ouvir os seus clamores e estender a Tua mão de misericórdia, Pai, e entregar a obra que já está preparada, a vitória que já está pronta na mão de cada um no tempo certo. Papai do céu, abençoe essa célula, abençoe, Senhor, esse encontro com Deus, que a Sua presença continue se mantendo entre nós, para que nós possamos ser guiados por Ti e fazermos sempre a Tua vontade e o Teu querer. Senhor amado, nos dê uma noite de descanso na Sua presença, um final de semana abençoado, Senhor, nos conduza às Suas casas de oração e que a Sua palavra continue nos conduzindo e nos direcionando a tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida de santidade. Pai, tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos, não no nosso nome, mas no nome do Teu santo amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é bendito e eterno para todos sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, que a paz do Senhor e a palavra de Deus permaneça nos nossos corações até sexta que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus, graça e paz, meus irmãos. Amém.